Buscar a Deus não é um luxo. Buscar a Deus não é uma modinha, conforme está sendo muito feito nos dias de hoje, né? Antigamente, quando as pessoas falavam assim, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, isso tinha um peso muito grande na vida da pessoa. Hoje é totalmente diferente. Hoje as pessoas falam assim, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo, eu sou evangélico, nessas coisas todas. E aí você olha e vê nitidamente que a pessoa parece que não tem um mínimo de parâmetro para se seguir a Cristo, né? Tudo nessa vida tem parâmetro. Por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou um profissional da área médica, existem alguns parâmetros que aquela pessoa precisa seguir para que nós venhamos a identificar que de fato ele é um médico. Com o cristianismo é assim. Se você falar eu sou cristão, existem alguns parâmetros que você tem que seguir para testificar que você é cristão. E hoje em dia, infelizmente, está assim. Tem muita gente falando, não, eu sou cristão, eu sou crente, sou evangélico, mas não segue os parâmetros. Isso é meio complicado. Só que servir a Deus, ser cristão, não é um luxo, não é uma moda. É uma questão de sobrevivência espiritual até mesmo, né? Por isso que hoje eu venho no devocional refletir com você, eu deixei separado aqui, Salmos 42, no verso 1 e 2, o salmista Davi dizendo assim, ó, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aí o verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando que eu poderei me apresentar na sua presença? Esse verso é muito interessante porque naquela época o salmista Davi ele ia em cortejo, né? Ele ia todo mundo junto, seguindo fila, em festa para ir para a casa de Deus, né? E aí, por algum motivo, né, que está escrito na Bíblia, ele não poderia se apresentar, ele não poderia ir até a casa de Deus. E ali ele ficou muito triste, né? E aí ele faz uma comparação incrível, né? Ele fala assim, assim como a corça anseia pelas águas, do mesmo jeito a minha alma anseia por Deus, né? A mesma necessidade que a corça tem de ir até as águas, era a mesma necessidade que ele achava dentro de si. Mas por que ele comparou essa vontade dele, de Deus, a mesma da corça? Porque a corça, ela precisa muito de água. Chega a um determinado ponto que se ela não achar água, se a corça não achar água, a pele dela começa a soltar um odor que atrai animais predadores que, podem acabar com ela. Então, à medida que ela vai precisando de água, e quanto mais tempo vai passando, mais ela vai ficando sem água, mais desesperada ela fica, a ponto de ela conseguir sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Então, ela vai atrás da fonte, ela vai atrás das águas. E ela sabe que se ela não achar águas, ela vai estar exposta aos inimigos que irão acabar com a vida dela. Então, olhando tudo isso, o salmista Davi falou, é igual a mim, eu sou desse jeito aí, eu sou desse jeito. Se eu não buscar a Deus, se eu não chegar até a fonte da água viva, se eu não chegar até Deus, os meus inimigos vão chegar até mim. Só que isso não é uma exclusividade somente de Davi, essa é uma exclusividade nossa. Quando a gente não procura Deus, nós começamos a exalar coisas ruins e os nossos inimigos sentem esse cheiro e vêm atrás de nós. E nós podemos ter a nossa vida ceifada quando nos afastamos de Deus. Quando nós não nos aproximamos da água, das águas, das fontes das águas, que é o próprio Deus, é o próprio Cristo, nós começamos a exalar morte. E na vida é assim, ou a gente se aproxima de Deus, ou a gente se afasta dele. E se aproximando, beleza. Se afastando de Deus, você está indo na direção do inimigo. Não tem para onde fugir. Então, por causa disso, Davi falou, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando que eu poderei entrar até a sua presença? Infelizmente, hoje as pessoas não têm essa noção do quanto precisam de Deus. E nem faz esse questionamento. Puxa, quando que eu poderei entrar até a sua presença, sabe? Isso me faz lembrar de Eclesiastes, eu separei aqui, capítulo 3, verso 11 e 12, que diz assim, que Deus faz tudo ao seu belo tempo. Deus também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga compreender a obra de Deus.
olha só, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então nós não vamos conseguir escapar, nós precisamos buscar a Deus. Em nenhum outro lugar nós temos fonte de vida eterna, a não ser no próprio Cristo, que está escrito dentro da Bíblia. Agora olha Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque é Deus que opera em você tanto o querer quanto efetuar. É Deus que opera em você tanto o seu querer quanto o seu realizar, segundo a boa vontade de Deus. Então, por mais que você tenta escapar, você não vai conseguir, porque foi Deus que colocou dentro de você o desejo pela eternidade, o seu querer, o seu fazer, tudo está na vontade de Deus. Existe, inclusive, um outro verso na Bíblia que diz assim, que antes que a palavra chegasse à sua boca, Deus já sabia. Então nós não conseguimos escapar. Olha o que diz João, capítulo 4, lá no verso 10, onde Cristo tinha encontrado aquela mulher junto ao poço. A mulher foi lá em busca de água e estava muito difícil dela conseguir, e Jesus falou com ela assim, se você soubesse quem eu sou, eu lhe daria de beber águas que iriam fluir de dentro de você, um manancial eterno, um manancial de águas vivas. Essa água ia fluir dentro de você se você bebesse da água que eu lhe der. Ali Cristo estava falando dele mesmo. Então, nós podemos perceber que a nossa sede, a nossa vontade, o nosso querer em Deus, ele é muito mais do que um luxo, é muito mais do que uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Aí talvez alguém mais materialista, ou mais coerente, ou mais consciente fala, tá, Fernando, então como você consegue explicar pessoas que vivem a vida inteira sem buscar a Deus? Eu não disse que não é possível viver a vida sem buscar a Deus. Claro que é. Só que a sua vida material é um reflexo da sua vida espiritual. Você pode estar muito bem por fora na sua vida material, mas se a sua vida espiritual não estiver endireitada, não estiver consertada, a sua alma vai viver em paz? Quando chegar a hora de dar tchau para esse mundo e ir em direção ao fim de todas as coisas, será que você tem um destino certo? Você tem um lugar junto a Deus? Você tem um lugar de paz durante a eternidade? Isso que tem que ser feito. É como diz Malaquias 3, verso 18, que eu já citei muitas outras vezes. É aí que verão a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Servir a Deus, procurar Deus, a fonte da água viva, vai fazer toda a diferença, tanto na eternidade quanto aqui também nessa vida. Eu espero que esse devocional tenha alcançado você em um dia como hoje, e que você possa cada vez mais se aproximar de Deus, que é a fonte da água viva. Até o nosso próximo devocional. Tchau.